Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus está agindo, por isso não pare de louvar e de clamar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a acreditar em Deus de uma forma mais intensa, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ouvir mais louvores, nós criamos um hábito de falar mais com Deus. E o falar com Deus é o quê? É orar. É contar para o Senhor como nós estamos nos sentindo, é agradecer pelas pequenas coisas, por um prato de comida, por um copo de água, por você muitas vezes conseguir ir no banheiro, por você não estar sentindo dor, por você estar sentindo saudável, mas não apenas nessas coisas. Também quando as coisas elas saem do controle. Sabe por quê? Porque se não fosse isso, nós não conseguiríamos entender o tamanho da graça e o tamanho da bênção. A gente só percebe o valor das pequenas coisas quando essas coisas elas faltam a nós. Um copo de água, uma coisa tão simples, mas no momento de sede, quanta falta faz e quão gostoso é. É a mesma coisa quando a gente vai num banheiro, uma coisa tão simples que a gente vai várias vezes por dia, mas fica sem ir no banheiro para ver como a nossa vida ela começa a ficar de uma forma totalmente estranha. Então Deus ele ensina para que nós possamos reconhecer essas pequenas coisas. E através das pequenas coisas que nós começamos a entender o valor das grandes. As pequenas coisas elas vão acontecendo. É uma coisa boa ali, é outra coisa boa ali. É uma coisa que a gente começa a entender que antes não entendia. Até mesmo nas coisas ruins a gente consegue ver a providência de Deus. Porque nem sempre uma coisa ruim é ruim. Quando eu não tenho sabedoria para entender. Vamos imaginar que você se atrasou para pegar um voo e de repente você acabou perdendo aquele voo. E aí você olha no jornal que, sei lá, vamos dramatizar, mas aquele avião ele simplesmente caiu. Poxa, mas eu me atrasei, mas não foi bom o atraso? E quantas coisas dessas não devem acontecer para que a sua vida ela seja poupada, mas talvez que não seja tão midiático, tão evidente assim. Então Deus ele tem agido, Deus ele faz grandes coisas na nossa vida. A primeira dela, eu acho que o primeiro milagre que Deus faz é tirar a tristeza e o sentimento de solidão e a ansiedade do nosso coração. Porque só quem sente sabe o quanto essas coisas são ruins. Quem já teve depressão pode dizer muito bem o que é você não ter vontade de sair de uma cama, não ter vontade de comer, não ter vontade de viver, não ter vontade de nada. Então, a partir do instante que o Senhor já permite essa graça de não apenas sair de uma cama, mas se sentir bem, se sentir alegria, sabe? A gente fica feliz por ouvir um louvor, por cantar, por clamar. E essas pequenas coisas a gente já consegue perceber que Deus está agindo, porque quando a gente olha à nossa volta, a maior parte das pessoas elas não são assim. A maior parte das pessoas estão sentindo medo, insegurança, ansiedade, estão depressivas, estão tristes, estão irritadas, magoadas, chateadas, são sem educação, muitas vezes bebem mais do que precisam, falam da vida dos outros, mentem, fazem fofoca e fica nisso. Esse é o normal, esse é o padrão do mundo. E é justamente essas pessoas que cansam a nossa alma. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado daquilo que vive porque só tem esse tipo de gente perto. Mas talvez Deus queira te levantar para que você possa ser a luz no meio dessa escuridão. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Primeira coisa, na vida de quem Deus age? Daqueles que o amam. Então primeiro, eu preciso ter fé em Deus, acreditar em Deus,
amar Deus sobre todas as coisas, praticar o que Deus ensina. Aí eu vou começar a ter essa percepção de que sabemos que Deus age. Isso é um fato. Isso é um fato. Para todas as coisas. Não só para as coisas que você pede, mas também para as coisas que você não pede. E é para o bem. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando Deus age, sempre é para o bem. Para o bem de todos? Não. Para o bem daqueles que o amam. E aqueles que o amam aceitam o seu propósito, o seu chamado. E essa é a razão de nós estarmos aqui vivos. Porque nós temos uma missão. O Senhor, Ele te trouxe à vida porque Ele tem uma missão para você. E Ele vai fazer tudo o que for possível e impossível para que você consiga alcançar o seu objetivo. E essas coisas que acontecem são justamente para que nós possamos alcançar. Só que se o objetivo é de Deus, o chamado é de Deus e o propósito é de Deus, não fica muito espaço para os meus sonhos, para as minhas vontades e para as coisas do meu jeito. Então não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, é do jeito que Deus quer. E depende justamente do quê? Do amor. Quem é o amor? Deus é o amor. E a palavra fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E às vezes a gente cai no equívoco de achar que o amor são pessoas. Nós amamos pessoas sim, mas por quê? Porque Deus nos capacita a amar. O amor sem Deus, ele se pauta simplesmente em interesse. Se não fosse assim, não existia divórcio. Por que as pessoas se divorciam? Porque acabou o interesse. E aí eu acho que tem uma pessoa melhor, alguma coisa. E eu não acho, vamos pensar assim, por mais que eu acho que as pessoas elas têm que viver bem. Talvez as razões que elas se escolheram foram as razões erradas. Quando não existe Deus dentro de uma relação, não existe perdão e não existe amor. Por quê? Porque Deus é amor. E aí vem a pergunta, qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Cada um tem o seu. Eu não tenho como responder isso para você, mas nós começamos a descobrir através dos nossos sentimentos. São coisas que nós conseguimos fazer sem que precisamos nos capacitar. Nós temos mais facilidade em executar e algo muito importante, nos sentimos bem fazendo isso. Então isso é um dom de Deus, é um talento de Deus. É aquilo que Deus ele inspirou você a fazer. E muitas vezes nós não conseguimos nem reconhecer que tudo isso vem de Deus, porque tudo que é bom que nós fazemos é graças a Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus te fez? Será que é para ser um trabalhador? Será que é para ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um marido, um isso, um aquilo? Será que a nossa existência se pauta apenas nisso? Na forma que eu ganho dinheiro ou no que eu sirvo para outra vida só? Será que não tem nada maior, uma lição maior? Algo que as pessoas possam alcançar a eternidade através da minha vida, da minha obediência e do Espírito Santo que atua em mim? Será que não fica muito mais nobre a nossa vida vendo dessa forma? Senão vai chegar um tempo que não vai ter mais graça, porque todas as coisas elas enjoam. Pode pegar um celular novo, uma roupa, qualquer coisa. Quando você conhece alguém, nossa, é novidade. Mas basta um tempo, basta muitas vezes experimentar, basta usar de forma demasiada as coisas que elas acabam enjoando. Quantas coisas nós no passado não gostávamos e não adorávamos e hoje não mais suportamos ver. Se a gente continua lendo a palavra lá em Colossenses 5, versículo 3, 16, a palavra diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns ao outro com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
Eu acho que a parte mais fundamental de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tudo aquilo que nós batemos diariamente, é justamente sobre a palavra de Deus. E o que Deus fala? Que habite ricamente em vocês a palavra. E na verdade, o que é ser rico? Não é ter muito mais do que necessário para se viver? Então a palavra ela tem que estar além da nossa sobrevivência. Nós temos que buscar ao Senhor, buscar a presença, a palavra de Deus e tudo aquilo que vem de Deus todos os dias, e não apenas em alguns instantes, mas em todos os momentos que nós conseguirmos. Isso é necessário. É como se nós estivéssemos mergulhando e eu tivesse que subir o tempo todo para tomar ar. É exatamente isso. E de quem que é essa palavra? É a palavra de Cristo. E às vezes a gente acha que o que vai nos ajudar é um livro de autoajuda. Não, eu li um livro de autoajuda. Ou a gente começa a ver pessoas que são cristãs, que têm uma base de Cristo, mas escrevem meramente opiniões. Porque se fosse necessário, leia a Bíblia. Eu não preciso pegar a interpretação de outra pessoa, que muitas vezes está pautada naquilo que ela interessa, naquilo que se baseia as experiências dela. E nem sempre dá pra gente dizer que é dom de Deus ou é revelação de Deus, porque vai contra propriamente as coisas que o Senhor ensina. E essa palavra, ela serve para quê? Para mim ensinar. Serve para quê? Para mim aconselhar. A gente tem o costume de ouvir, eu tô sobrecarregado, eu vou desabafar. É diferente. Quando Deus ele vem nos instruir, ele aconselha. Então eu não preciso ouvir o que você tem para dizer, porque o Senhor ele revela todas as coisas. E aquela mensagem, ela vem exatamente na forma que você necessita, como a resposta da sua oração. Eu tenho certeza que diversas pessoas, um dia ou outro, fazem uma oração para Deus e elas vêm ouvir o devocional e recebem a resposta dela. Sabe por quê? Porque esse é o canal que Deus escolheu para você. É aqui que Deus escolheu, Ele juntou a nossa vida. Por mais que muitas vezes a gente não se conheça, a gente está caminhando junto para o céu. E assim, através da sua vida, outras pessoas também vão se aconselhar. E é isso que a gente faz, a gente divide a glória que é de Deus, divide o chamado que é de Deus, abre um propósito muito maior que apenas a nossa vida. E aí sim as coisas elas começam a fazer sentido. E esse conselho tem que se basear na onde? Na sabedoria. Na sabedoria de quem? Minha? Na minha experiência? Naquilo que eu já vivi, no que deu certo? Não. Na sabedoria que é de Deus, que é do Senhor. E Deus aí vem o louvor, né? Cantos, cânticos espirituais, hinos. E isso é feito por quê? Porque nós temos gratidão onde? Dentro do nosso coração. O louvor ele é muito bom quando nós começamos a substituir os momentos que nós costumávamos ouvir, de repente, outros tipos de música. Por quê? Porque ele cria uma atmosfera totalmente diferente. Normalmente as outras músicas elas estão associadas a dias que você saiu beber, a dias que você saiu fazer outras coisas, a dias que não tem nada a ver. Principalmente tem músicas que são tristes, né? Que a gente ouvia porque estava na fossa, porque alguém tirou da tua vida e não sei o que, e fica aquilo, aquele ciclo de passado. O que nós falamos ontem sobre o passado? Que é para deixar o passado passar. Por quê? Porque Deus ele nos fez novas criaturas. Deus ele quer uma outra vida para você. E é justamente isso. Quando nós começamos a ter consciência da graça de Deus em nossa vida e de tudo aquilo que Ele quer fazer e de toda a transformação que Ele já vem fazendo e de todas as coisas que Ele já vem cuidando. A palavra diz, Deus está agindo. Se você não sente isso, é por quê? Porque está faltando amor, está faltando fé, está faltando perdão. Não adianta você viver com o coração magoado, cheio de raiva, cheio de si mesmo, cheio da sua própria razão, sabe? Destilando ódio e amargura, não se importa com ninguém, só consigo mesmo. Como se a vida fosse um mero te servir. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Por quê? Porque as coisas ruins, elas somatizam no nosso corpo. Quantas doenças eu não tinha quando eu vivia dessa forma? Gastrite, tinha dor de estômago, dor de cabeça, insônia, e era tudo. Por quê?
Porque dentro do meu corpo não tinha nada de bom, dentro dos meus pensamentos eram só coisas ruins. O tempo todo a gente fica tentando culpar alguém pelos nossos defeitos, pelos nossos problemas. Quando as pessoas elas não satisfazem a nossa vontade, elas se tornam as piores pessoas do mundo. E você faz o que para quem? Para estar aí cobrando que alguém faça algo por você? Só quer receber. Sabe, é como um urubu que fica esperando os outros morrer para poder comer alguma coisa. Não contribui em nada, não ajuda em nada, não faz nada, não participa de nada. Não se envolve. Depois, o dia que vem a doença e vem as coisas, fica aí reclamando, nossa, eu não aproveitei a vida. Claro que você aproveitou da pior forma possível. Então agora, colhe o que você tem plantado. Eu não fico feliz com que ninguém passe por dor nem sofrimento, mas se não fosse isso, como é que ela ia entender o tamanho do mal que ela fez? Como é que ela ia entender? Sabe, eu vivo coisas e vejo coisas que às vezes dá nojo. Sabe, gente derrotada que vive aí achando que tem o rei na barriga e não tem nada. Sabe, é a sombra da solidão andando sobre si mesmo, sobre a opressão dos seus próprios pensamentos, criando narrativas e criando as coisas, querendo criar uma aparência de uma coisa que nem existe. Não consegue amar ninguém, não consegue fazer bem pra ninguém, não consegue ter um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto. E isso nós temos em abundância. A paz, o amor, a alegria. Esses são os frutos do Espírito. Eu olho um pregador, você quer saber se ele está com Deus ou não? Cadê o sorriso? Às vezes sim, a mensagem ela é dura, nós vamos nos exaltar. Com certeza, é normal. Porém, não pode nos faltar aquilo que é a nossa esperança e a nossa alegria. Se eu viver como todo mundo vive, como eu posso dizer que aquilo que eu acredito faz diferença? Não tem sentido. Então nós devemos observar as coisas como elas são e encontrar o real valor e o real sentido de todas as coisas. Por quê? Porque Deus está agindo e nós sabemos que todas as coisas são para o bem daqueles que o amam. Então o louvor e o clamor não é uma opção. É algo que nós fazemos porque o Espírito está em nós. É uma coisa que nós fazemos inconscientemente. Nós começamos a buscar consciente, depois isso se torna um hábito dentro da nossa vida. E é engraçada a palavra clamar. Clamar é chamar. E o reclamar, que é o que a gente costuma fazer, que vem lamuriar. Será que Deus gosta disso? Ficar ouvindo a mesma mazela, a mesma reclamação, a mesma vitimização o tempo inteiro, a mesma narrativa de anos. O tempo todo que abre a boca é para gastar tempo. Isso edifica o quê? A vida de quem? De ninguém. Sabe? Então, reclamar não, clamar sim. Louvar sim, adorar sim, ser grato sim, perdoar sim. De resto, esquece essas coisas. Se você acha que a justiça vai vir pelas tuas mãos, tá mais fácil você chegar perto do inferno que do céu. Simples assim. Deixa Deus ser o juiz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar entendimento e sabedoria para que você possa agir na vida de outras pessoas. Para que você possa aconselhar outras pessoas. E o mais importante, nós devemos ensinar, não com palavras, mas com o nosso exemplo. Com a nossa vida, com a nossa transformação. Nós devemos gastar o nosso tempo buscando ao Senhor, não buscando muitas vezes a igreja em si, porque às vezes a gente se perde. Faz o diário na tua casa com a palavra de Deus, depois você busca a igreja. Aí você vai ouvir como uma pregação do pastor, ela vai se enriquecer muito mais, assim como a do padre. Por quê? Porque você vai ter discernimento para ouvir o que ele está falando. Você vai notar uma coisa que às vezes é triste. Sempre as mesmas palavras, sempre os mesmos versículos, sempre o mesmo pensamento. E no final de tudo vai vir a música da oferta para você. Por quê? Porque o reino de Deus é isso, é oferta, é dízimo, é dinheiro, né? Não é amor, não é paz, não é salvação, não é nada. É isso. É a obra pelo visível, não pelo invisível. A fé se tornou o que eu vejo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.